E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui, Macbeth, William Shakespeare. Bom, o Shakespeare aí dispensa apresentações, né? Poeta e dramaturgo inglês do século XVI, é um dos mais famosos e mais importantes da história. E, como de costume, eu farei uma parte do review sem spoilers e a outra parte com spoilers. Bom, sumarizando a história aqui, se passa na Escócia no século XI, e aí tem um rei lá, o rei Duncan, e ele sofre um atentado porque tem uma rebelião, e aí tem dois generais dele, o Macbeth e o Banquo, que eles ajudam a conter essa rebelião e eles são bem-sucedidos. E daí o Macbeth lá é tipo, condecorado e tudo mais. Só que daí ele recebe um presságio de três bruxas de que ele se tornaria rei. Mas para acelerar isso, ele acaba tramando um complô junto da esposa para depor o rei e acabar assumindo o trono dele. Então é uma história que envolve aí traição, tragédia, fala um pouco sobre culpa também. Bom, é difícil falar muito mais do que isso sem dar spoilers, então fica por isso, mas como a história é famosa, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, então se quiser seguir a parte com spoilers agora, pode ficar tranquilo também. Bom, como eu falei, a história se passa no século XI, na Escócia, tem acho que só o final de uma cena aqui que se passa na Inglaterra, e aí tá tendo uma rebelião contra o rei Duncan, que é o rei da Escócia, só que daí o Macbeth e o Banquo, que são os dois generais dele, conseguem conter essa rebelião, e aí eles são aclamados, condecorados e tal. E no meio disso eles encontram três bruxas lá, e as bruxas dão um presságio de que o Macbeth se tornaria rei. E aí o Macbeth fica naquela de, pô, como assim eu me tornarei rei e tal, né, não sou descendente do trono, nem nada assim. E aí quando ele volta, ele manda uma carta para a esposa, a Lady Macbeth, e aí eles começam a tramar um complô contra o rei para assassinar ele e tomar o trono logo, né? E aí o rei diz que quer visitar o Macbeth no castelo dele lá na cidade do Macbeth, e aí eles armam tudo ali. E daí vai o rei, vai o Banco, vai os outros nobres da Escócia, que tem os nomes aqui, vai um monte de gente. E aí, durante a noite, tal, o Macbeth, a Lady Macbeth lá, para conseguir armar aquilo ali. E aí eles vão lá, assassinam o rei com uma adaga e tal, e eles dizem que os dois guardas do quarto que eram os culpados. Daí o Macbeth mata eles, né? É engraçado aqui porque a esposa dele nunca foi pra guerra, nunca matou ninguém, e ela acha que é capaz de fazer aquilo com facilidade e tal, e porque o Macbeth ele fica se questionando se é certo ele matar o rei, e como ele se sentiria em relação a isso e tal, e a Lady Macbeth diz assim, torne-se homem, né, tem uma hora que ela fala. E aí o Macbeth mata os três lá, a Lady Macbeth depois ela vai lá pra limpar as coisas e tal, e aí, no dia seguinte, todo mundo acorda e eles vão ver que, pô, os dois guardas lá estavam sujos de sangue, daí o Macbeth diz que matou eles, porque era eles que tinham tramado contra o rei, aquela coisa toda. E aí tem os dois filhos do rei lá, que é o Donald Ben e o Malcolm, eles acabam fugindo de manhã cedo ali, porque eles acreditam que tem alguma coisa estranha e provavelmente podem estar tramando contra eles dois. Só que quando eles fogem, isso dá pauta para acreditarem que os dois é que tramaram contra o rei, justamente para assumir o trono. Mas aí eles fugiram porque acham que as pessoas descobrirão, então o plano deles deu errado. E aí tá ali todos os outros nobres da Escócia, porque tem alguns personagens aqui, o Banco também, e eles estão lá discutindo assim, deve ter sido coisa deles e tudo mais. E aí o Macbeth ele assume a coroa, vira o rei da Escócia e tudo mais, e aí tem um dia que ele dá um banquete lá na casa dele, no castelo e tal, ele convida todo mundo, só que daí ele já tá meio biruta, assim, ele tá preocupado porque ele acha que as pessoas descobrirão as coisas, ele tá atormentado com o ato dele, né, essa questão de culpa. E aí, um dos presságios das bruxas é que os descendentes do Banco também se tornariam rei em algum momento. E aí ele fica com aquela de que, bom, se as bruxas acertavam no presságio de que eu me tornaria rei, provavelmente, talvez o Banco, os filhos dele, queiram me matar para assumir o trono. Então ele arma com alguns assassinos para conseguir matar o Banco também. Daí quando o Banco e o Fleance estão indo, o Fleance é o filho do Banco, quando eles estão indo para essa festa no castelo do Macbeth, os três assassinos acabam pegando eles. Só que daí eles, o Banco e o Fleance à noite, eles estão com tocha cada um, né? Eles apagam as tochas e o Fleance consegue escapar. E aí eles matam só o Banco.
E aí eles falam pro Macbeth que só mataram o banco e não mataram o Fleance e tal, só que o Macbeth diz que não tá preocupado, porque um dos presságios das bruxas lá é que alguém que depoiria ele seria só alguém que não nasceu do ventre de uma mulher, que não foi parido por uma mulher, alguma coisa assim. É porque ele acaba voltando nas bruxas para saber mais coisa, né? E aí o Macbeth ele vai para a festa, só que daí ele meio que se levanta da mesa, ele não quer sentar no trono do rei, porque ele quer pagar de humilde, né, de que se sente culpado por ter assumido o trono. Ele e a mulher dele tentam fazer aquele teatrinho deles assim para parecerem inocentes. Só que daí ele vê o fantasma do banco, o general lá, sentando no trono, e daí ele começa meio que a alucinar e falar coisas como se fosse pro fantasma. E aí os outros nobres da Escócia que estão ali começam a achar estranho, assim, nossa, ele tá muito atormentado e tal. Só que algumas falas que ele profere ali na hora são meio esquisitas, assim, como se ele tivesse tido alguma coisa a ver com aquilo, né? E aí a Lady Macbeth, ela fica meio preocupada. Aí uma hora ela manda todo mundo embora porque as coisas não estão muito legais. E aí um dos nobres da Escócia, que é o Macduff, ele acaba fugindo também, ele nem fala com a mulher dele, larga a mulher e o filho e vai direto para a Inglaterra para encontrar o Malcolm, que era um dos filhos do rei, né? Porque ele acredita que foi alguma tramóia lá contra o rei e tudo mais, então ele já tinha uma suspeita. Só que daí a mulher dele acha que tipo, ele é um covarde, que ele não é homem, e aí ela fala pro filho que você não tem pai agora e tal. Só que daí não diz a idade da criança aqui, eu acho. Só que ela começa a ter um diálogo com a criança e o filho fala para ela assim, tá, eu não tenho pai, mas e você consegue um outro marido, alguma coisa assim? Então a mulher começa a discutir com a própria criança. E aí vem os assassinos, acabam matando os dois também. Aí tem uma outra cena aqui, que é uma dama e um médico conversando, porque ela tá com alguma doença e tal. Só que daí a Lady Macbeth, ela tá com sonambulismo e tal, alucinando enquanto dorme. E aí uma hora ela aparece no lugar onde eles estão lá, né? Ela tá andando e tá falando algumas coisas, daí eles ficam quietos para escutar. E aí é que vem aquela famosa cena dela onde ela diz: aqui ainda há cheiro de sangue, nem todos os perfumes da Arábia hão de adoçar estas mãozinhas, ó, ó, ó. Que é porque quando ela foi tentar limpar o sangue, ela acabou ficando traumatizada com aquilo, e aí ela acaba, tipo, vê o sangue o tempo inteiro, ela sente o cheiro do sangue o tempo inteiro, aquilo não saiu da cabeça dela, e aí volta um pouco naquele aspecto de culpa. Aí no final o Macduff ele chega na Inglaterra, ele encontra o Malcolm lá, o filho do rei, só que ele tá muito amargurado, ele acha que é até melhor, pelo que eu entendi aqui do texto, né, é melhor o Macbeth ser rei, porque o Malcolm ele acha que se tornou tão rancoroso que ele seria mais tirano ainda que o Macbeth e tal, mas aí o Macduff vai conversando com ele, convence ele a juntar os outros nobres, os outros soldados e tal, para poder ir atrás do Macbeth. Aí eles têm uma floresta lá, que um dos presságios das bruxas tinha alguma coisa a ver com a floresta andando e tal. E uma das estratégias que o Malcolm, o Macduff e o resto do pessoal que faz é cortar uma árvore e ir andando com a árvore, né, para que não conseguissem ver eles chegando. E aí tem um mensageiro lá do reino do Macbeth que vê a floresta andando, e aí o Macbeth ele fica, tipo, aterrorizado, ele acha que o cara tá mentindo, né? E aí quando ele vê, de fato, a floresta tá andando, e daí chega lá o Macduff, o Malcolm, o Seward, que é o general das forças inglesas, e acho que ele é tio do Malcolm, alguma coisa assim. E aí o filho do Seward, ele vai lá atrás do Macbeth, mas aí o Macbeth acaba matando ele. E aí o Macduff acaba chegando no Macbeth. E aí o Macbeth diz que ele não teme nada, porque a única pessoa capaz de depor ele do trono é alguém que não tivesse sido parido por uma mulher, que era um dos presságios das bruxas. Só que daí o Macduff diz que acabou nascendo de cesariana. E aí ele mata o Macbeth. Bom, a história é basicamente isso. Como vocês podem ver aqui, o livro é bem pequenininho, né? Acho que é a menor obra do Shakespeare. E como é uma peça, ela é escrita exatamente dessa forma. A cena, o personagem, a fala do personagem, tem um trechinho ou outro que diz sobre algum acontecimento, né? Onde que era a localização daquilo e tal. O grande problema é a forma como é escrito. Daí eu não sei se é uma questão da tradução aqui, ou se todas as traduções vão nesse sentido. Ela é escrita de uma forma que não é fluida e
parece poética demais, tipo, metafórica demais para entender algumas coisas. Então eu confesso que eu tive dificuldade, várias vezes eu li o diálogo e falei assim, eu não entendi o que o personagem quis dizer aqui. Então, apesar de eu ter contado a história, ela é o panorama geral do que está acontecendo aqui, mas lendo a história eu não senti assim, como se fosse uma história me prendendo, uma história de traição, vingança, culpa e tal, eu não tinha essa sensação. Isso me leva a crer que talvez esse tipo de livro não seja para mim, porque eu sei que isso aqui é um clássico, muita gente adora, muita gente diz que é importante e tal, mas eu confesso que eu não achei tudo isso. A parte das bruxas aqui é tudo escrito com rimas, aí é engraçadinho, assim. Mas, como eu disse, não era um texto que fluía, sabe? Muitas coisas aqui parecia que eu tinha que ficar remoendo a cabeça para poder entender o que estava escrito. Achei um pouco difícil nesse sentido. E, assim, os eventos, eles são... é muito rápido. A própria morte do Macbeth ali, ele e o Macduff, eles estão discutindo e, de repente, e aí eles lutam e o Macbeth morre. É assim que termina, sabe? Então ficou meio esquisito. Mas como eu sei que é um clássico e é das coisas importantes, eu resolvi ler para ver se, né, vamos ver. Mas talvez esse tipo de leitura não seja para mim. Então fica aí para vocês.